Olá, gente! Tudo bem com vocês? Bom, gente, bora lá para mais um vídeo do canal. Para quem tá chegando agora e não me conhece, meu nome é Lika, divido com vocês um pouquinho do meu trabalho aqui no Japão. Para quem não conhece meu trabalho, depois você passa na playlist de trabalho, você vai ver que tem vários trabalhos lá. Dá uma navegada lá se você gostar do conteúdo, porque aquele é o conteúdo do meu canal, entendeu? Dos achadinhos que eu tiro do meu trabalho, das coisas que, né, eu tô vendendo no leilão, que eu sempre tô comentando. E aí, se você gostar do conteúdo, você já se inscreve no canal e não esquece o seu like, tá? Pra ajudar o nosso canal aqui, porque é muito importante. E pros inscritos de sempre, eu tava devendo esse vídeo pra vocês, né? Como? Por quê? Quando, Japão? Gente, olha o mistério. Mas como eu não gosto de mistério, não tenho muita paciência com segredinhos, então bora lá escrafunchar a vida dali. Como uma boa imigrante, né? Eu acho que 90% das pessoas que estão aqui no Japão ou em qualquer outro lugar do mundo sai da sua terra para procurar algo melhor em termos financeiros, lógico, porque quem é rico vai passear, não vai morar, né, gente? É muito difícil. Existe muita gente que sai porque quer conhecer, quer morar, mas isso daí é a minoria. A maioria vai em busca de trabalho, em busca de uma condição melhor. E como eu não sou diferente de ninguém que tá aqui no Japão, a maioria, pelo menos, gostaríamos de uma vida melhor. Sim, isso em 95. Vai vendo, né? Nós estamos em 2024. Aconteceu que tava numa febre, o Brasil, todos os descendentes de japonês estavam querendo, vamos procurar uma coisa melhor, então vai pro Japão, compra sua casa, vai pro Japão e compra seu carro. E a nossa família não foi diferente, era o sonho de ter uma casa, não tínhamos casa própria, então bora ao Japão, bora trabalhar no Japão para comprar o nosso carro e a nossa casa. Esse foi a intenção da minha família desde o começo. Eu tinha 15 anos na época, somos em 4 irmãos, tinha o meu irmão com 16 e as outras 2 irmãs abaixo de mim. Meu pai e minha mãe somos em 6, embarcamos pro Japão. A gente veio lá para Hiroshima, é um estado lá, ó, do outro lado, hein, gente? Lá em Hiroshima, 15 anos. Eu não sei, gente, como é agora, porque faz muito tempo que eu não trabalho em fábrica, mas eu não ouço falar hoje em dia filhos de brasileiro com 15 anos, 14 anos trabalhando em fábrica. Geralmente, eu não sei se porque ficou mais rígida a fiscalização. Aquela época, talvez a fiscalização era mais branda, né? E passava, as empreiteiras conseguiam fazer alguma coisa com que crianças trabalhassem, porque 15 anos, hoje em dia, 15 anos eu considero uma criança, né? Mas na época era normal, todo mundo, a minha volta na fábrica onde a gente trabalhava, era mais ou menos isso. Para vocês terem uma noção, quando a gente chegou em Hiroshima, nós somos separados, né, de trabalho. Os homens trabalhavam em um lugar mais pesado, era uma madeireira. Eu e a minha mãe, por ser mulher, e o meu irmão, por ter 16 anos, ganhava salário de mulher e trabalhava junto com mulher, né? Linha de fabricação de peças para automóvel. Eu mexia com fechaduras de carro. E as meninas que trabalhavam ao meu redor eram todas da minha idade, até mais nova. Tinha uma lá que tinha acho que 14 anos. Era normal, a gente via aquilo como uma coisa normal, né? Mas não me acostumei logo, eu chorava muito porque não queria ir trabalhar, entendeu? Mas conforme foi passando o tempo, assim, eu acho que você vai se acostumando e vai pegando amizade, sabe? E vira meio que aquela bagunça, trabalho com brincadeira ao mesmo tempo, sabe? E eu sempre fui de trabalhar muito, desde os meus 15 anos, porque eu trabalhava até 5 horas, eu entrava 8 horas, trabalhava até 5 horas da tarde, saía do trabalho, pegava um arubaito, que fala aqui que é um bico, das 7 horas até as 9 horas da noite, de lavar louça em um hotel, entendeu? Era puxado para uma criança de 15 anos, mas ao mesmo tempo era divertido. E se você chega no final do mês e você ganha um certo dinheiro, gente, eu não sei o que acontecia. Eu sei que a minha vida sempre foi assim no Japão, trabalhar muito. Tem gente que fala que eu trabalho muito, mas assim, sempre foi assim, entendeu? Desde os meus 15 anos. Eu não vou comentar muito sobre a minha família, o meu irmão, meu pai, assim, o que eles achavam, porque assim, é coisa particular deles, mas eu vou comentar muito sobre a minha situação, tá? E o que foi, assim, a minha situação.
Trabalhei nesse trabalho, nós não ficamos muito tempo por causa do trabalho do meu pai, que era muito ruim, muito pesado, sabe? Judiava muito do corpo, né? Da pessoa. Mudamos e fomos pro Bentoyá. Bentoyá aqui no Japão, gente, onde faz marmita. E eu trabalhei praticamente o resto da minha época de fábrica, assim, se for dizer fábrica, a maior parte foi com isso, com Bentoyá. Mas assim, nesse intervalo de acostumar no Japão, você chegar aqui no Japão e você se acostumar, pensa comigo, gente. Uma menina de 15 anos que não conhece nada da vida, vocês podem ver que eu não sei nada de Brasil. Eu converso com vocês nos vídeos, mas eu não conheço nada de Brasil, entendeu? Eu conheço de brincar com os meus amigos e ir pra escola até os meus 15 anos, né? Naquela época não tinha internet, não tinha telefone, não tinha muito nada, né? Sem dinheiro pra fazer muita coisa diferente. Então, assim, não conheço muita coisa do Brasil. Aí você chega em país de primeiro mundo, né? Uma coisa assim absurda. Na hora que a gente desce no aeroporto, já parece que a gente tá em outro mundo. A gente fala assim, nossa, mas isso aqui é outro mundo. O que é isso? Sabe? Você fica assim, encantada com a beleza do lugar, com as ruas limpas, com tudo muito limpo, assim, sabe? Depois, tudo muito fácil de conseguir. Gente, quando eu cheguei aqui no Japão, eu não sei para os meus irmãos, mas para mim, o que eu me encantei aqui no Japão foi com as maquininhas de refrigerante e as lojas de conveniência. Tudo que você queria, você encontra, porque nas lojas de conveniência você encontra tudo que você quer, né? Praticamente tudo, assim, que você tá precisando, assim, rapidão, porque é 24 horas, né? Então, às vezes tá fechado outro lugar, lá tem, entendeu? Mas a gente comia de tudo que a gente queria. A gente pegava uma moedinha lá em casa e a gente ia pra loja de conveniência, entendeu? E comprava bolinho de arroz, e comprava sorvete. Sorvete é uma coisa maravilhosa. Milhares de tipos de sorvete que tem aqui, né? Sabores maravilhosos. E as maquininhas de refrigerante, que eu nunca tinha conhecido na minha vida. Não sabia o que era aquele botãozinho que você botava um dinheiro e caía um refrigerante, gente. E depois com isso que você bota um dinheirinho e cai um hambúrguer. Porque aqui no Japão tem maquininha pra tudo, entendeu? Tem maquininha que você bota um dinheirinho e cai um chocolate quente no copinho. Então, assim, é tudo muito diferente do que eu conhecia no Brasil. E isso foi, assim, eu acho que um suporte pra você aguentar o trabalho, o lado ruim no começo, entendeu? Não que trabalho seja ruim, mas para uma criança de 15 anos, não é fácil, né, gente? Então, assim, a gente não percebia as coisas, sabe? E isso foi muito legal, porque daí você vai fazendo amizade. Depois a gente foi pro Bentoyá, por exemplo, como eu comentei com vocês. A firma em si, era 90% brasileiro. E a linha em si, das esteiras que fazia os bentô, era 70% de menino novo, menina nova, de 15, 16 anos. Então, era uma festa, assim, sabe? E eu nessa época eu não falava muito bem o japonês, né? E eu tinha conhecido uma menina lá em Hiroshima, no primeiro trabalho que eu tive, que teve 3 pessoas que marcou a minha vida aqui no Japão, profundamente, assim. Essa primeira pessoa que marcou a minha vida, gente, foi uma menina que trabalhava na linha comigo. Ela tinha, na época, uns 23 anos, e eu tinha 15. Ela era a mesma situação que eu sou agora, mais ou menos, e ela era noiva de um japonês, ela morava junto com um japonês, e ela falava muito bem, era considerada a tradutora da linha, mas assim, ela não era tradutora oficial, porque naquela época não tinha isso, igual tem hoje, traduzia porque queria, entendeu? Porque o chefe chamava ela e ela ia traduzir porque ela queria. E ela falava pra mim assim, Lica, eu vou te dar um conselho, não dependa de brasileiro no Japão, porque você nunca sabe o que vai acontecer. Então, você tá chegando agora, se esforça, aprende o japonês e se vira sozinha aqui nesse mundo, porque é você e você. Não tem ninguém que vai te ajudar, porque a gente pensa que a gente chegando aqui no Japão, a comunidade brasileira vai abraçar a gente, né? Não vai, não. Principalmente em fábrica. É um querendo comer o outro, entendeu? É um querendo ser melhor que o outro. Pelo menos nas fábricas que eu passei, você sempre encontra pessoas ótimas, mas sempre tem a minoria ali dentro, assim, aquele grupinho podre, sabe? Que estraga a fábrica, que puxa saco do chefe, que dedura um, que inventa outro, que faz de tudo pra tirar a sua hora extra e puxar pro lado dele, da família dele. Então, assim, ela falou pra mim, não dependa de tradutor, não dependa de outro brasileiro pra você se virar com a sua família. Aprende. Depois disso, gente, era eu e o meu livrinho.
Eu e o meu dicionário. Na época tinha 2 dicionários, um verdinho e um vermelho, né? Hoje em dia eu nem sei se o povo usa mais, mas eu era um de japonês para português e um de português para japonês. Eu e minha caderneta e os meus dicionários. Pra trás, pra cima e pra baixo, gente. Toda palavra nova que eu ouvia, escrevia na caderneta, entendeu? E aí, nesse bentô, não sei, acho que era coisa do destino, entendeu? Comecei a namorar um japonês, nem sabia falar muito. A gente namorava praticamente estudando, né? Porque com o dicionário junto e um fala uma coisa, outro procura outra. E assim a gente ia se conversando, era namorinho, né, de criança, assim, eu digo, né? E daí pra frente, gente, foi só japonês na minha vida, né? Nunca mais namorei brasileiro, entendeu? E eu acho que é o destino, né, gente? E aí, depois desse bentô, teve outros trabalhos, teve fábrica. A gente também uma coisa também, assim, que eu queria falar pra vocês, assim, que é diferente daquela época, né? Quem morou aqui nessa época sabe, há 20 anos atrás, vamos por 25 anos atrás, não tem a facilidade que os brasileiros têm hoje, de tradutor para todos os lados que você vai. Tudo era a empreiteira que fazia pra gente, a empreiteira que fazia tudo pra gente, tanto médico como coisa de prefeitura, banco. A empreiteira sempre estava levando a gente, sempre estava no meio da situação. Alugar apartamento tinha que ser tudo pela empreiteira. A maioria dos brasileiros não tinha carro, então assim, os passeios eram meio que dificultados, né? Porque hoje em dia você tem carro, você vai onde você quer, você tem GPS, né? Naquela época não tinha nada disso. Então, assim, você querendo ou não guardava um pouco mais de dinheiro, né? Porque você usava menos o dinheiro no passeio. Hoje em dia, não. Hoje em dia tem internet, você sai comprando tudo que você quer. Você passeia pra onde você quer, entendeu? Você tem carro, você tem mais gasto. Carro também é gasto, né, gente? Então, assim, nessa época, a gente não conhecia muito o Japão, assim, sabe? Outros lugares do Japão. A gente sabia de coisas gostosas, comida, essas coisas, mas assim, passear muito, a gente não passeava, às vezes pegava uma folga. O meu irmão sempre tava levando a gente pra algum lugar, né? Porque ele já tinha vindo antes com meu pai, há um ano antes. Em 94, eles vieram pro Japão, só os dois. Não deu certo e eles voltaram pra pegar a família e a gente voltou em 95, todo mundo junto. Então, assim, o meu irmão conhecia um pouquinho mais do Japão e ele que levava a gente pra passear às vezes. Mas, assim, era tudo muito ali na cidade mesmo, sabe? De trem, de ônibus. Quantas vezes que eu peguei o ônibus errado, meu pai de Deus. E descia no ponto errado e não sabia onde que tava. E tentava conversar com esse motorista e não conseguia. Gente, cada enrosco que você passa aqui no Japão. Mas esses enroscos, gente, eu vou contando pra vocês ao longo do trabalho. Se vocês quiserem, vocês colocam no comentário que eu comento alguma coisa desse tipo quando eu estiver trabalhando, tá? Mas porque se eu for contar tudo, gente, vai ficar aqui a noite inteira, né? Porque são 28 anos, né? E aí, depois disso, teve fábricas. Eu trabalhei com inspeção de lente pra Sony, que era exportada pra Sony. Kensa, que a gente fala aqui, né? Pra você tá vendo se a lente tá riscada, se a cor tá legal. Trabalhei em vários trabalhos, gente. Mas só que assim, sempre muito enturmada com o japonês, né? Eu não sei, gente, se já era destino, né? Porque assim, essa enturmação que eu tive, essa facilidade de ter à minha volta sempre amigos japoneses, igual no bentô, quando eu trabalhava na marmita, com comida, essas coisas, eu sempre tive amizade com os chefes, a gente sempre fazia alguma coisa fora do trabalho, tinha muita menina nova e a gente sempre tava marcando alguma coisa na casa de um, na casa de outro, e os japoneses vinham, entendeu? E a gente sempre tava conversando e rindo e brincando. Só que nessa época de bentô, eu trabalhava muito, né? Eu fazia, assim, o horário normal é 8 horas, né? De trabalho, de TADE, que fala aqui, né? Mas eu trabalhava 16 horas por dia, entendeu? O mínimo 14 horas por dia, assim. Eu fazia muita hora extra. E eu ainda achava tempo pra estudar com o meu dicionário. A minha mãe ficava besta. Eu achava tempo pra... Eu dormia com o dicionário na mão. Então, assim... A vontade de aprender para se enturmar cada vez mais já veio desde que eu cheguei aqui. Isso daí já é de mim, entendeu? Eu não sei, quando eu cheguei aqui no Japão, deu a impressão assim que eu voltei para minha casa, pro meu lugar, né? Que aqui sempre foi o meu lugar. Eu não sei se é coisa de destino, de vidas passadas. Eu acredito em vidas passadas, então assim, eu não sei se tem alguma coisa a ver, mas eu senti isso, entendeu? Dentro de mim. Então assim, me senti super bem. Se eu falar pra vocês
que nesse intervalo que eu moro aqui, que eu acho que é o que todo mundo às vezes quer saber, preconceito, nunca sofri preconceito aqui, nenhuma vez. Teve algumas dificuldades, até os 18 anos que eu tava com a minha família, não tive dificuldade nenhuma aqui no Japão, né? Porque depois a gente parou de trabalhar no Bentoyá, né, na comida, e aí a minha família comprou a casa lá no Brasil, e aí vamos embora, porque o nosso sonho era comprar a casa, certo? Vamos embora. Só que nessa época eu tava namorando um japonês. E assim, meu pai e minha mãe, eles não acreditam. Eu acho que eles não acreditavam que eu ia voltar. Eu falei, eu vou voltar. Meu pai falou assim, ah, tá bom, mas vamos embora. E eu acho que ele falou assim, a hora que ela chegar lá no Brasil, ela vai esquecer do Japão, né? Vamos lá, embora, tal. Eu fui com eles, entendeu? Só que eu deixei meio que uma mudancinha arrumada na casa da minha prima lá, né? Fiquei acho que um mês no Brasil. Então essa casa que a minha mãe mora agora, eu morei um mês nela. A minha cama ficou lá, montada no quarto. Era um quarto para as 3 irmãs. Minha cama ficou montada lá. Quem acabou usando minha cama foi a minha vozinha. Eu digo que passei, né? Porque eu não morei praticamente, né? E aí cheguei e falei, vou embora. E tipo assim, e aí? Vou embora. Eu falei que eu ia embora. Eu já tinha ido com a passagem comprada de ida e volta. Eu vou embora, entendeu? E voltei pro Japão. E aí voltei sozinha. E aí que começa, né, gente? Assina. Porque assim, com a família... é tudo muito maravilhoso, né? Eu não tenho arrependimento, sabe? Esse vídeo não vai prestar, gente. Não vai prestar. Eu não tenho arrependimento nenhum na minha vida aqui no Japão, sabe? Nada que eu fiz aqui no Japão. Só que assim, eu digo dificuldades nesse termo. Eu vou explicar pra vocês, tá? Não vai interpretando coisa que não aconteceu, hein, gente? Morar sozinha. Eu morei com a minha prima uns 6 meses ou pouco mais, não me lembro o tempo que eu morei. Morei com a minha prima. Quando eu voltei com 18 anos, eu morei com a minha prima. Mas depois... eu achei melhor não atrapalhar muito a vida da família, porque ela era casada e tinha 2 filhos, então atrapalhar a família dela, eu aluguei um apartamento e fui morar sozinha. E nesse intervalo, assim, a tristeza, né, muita solidão, sabe? É isso que... Mas assim, hoje em dia eu choro quando eu falo da minha família, mas é aquela saudade gostosa, sabe? Aquela coisa gostosa que eu sinto assim que, mesmo à distância, principalmente com a internet hoje, né, mesmo a gente... passando tantos anos longe, a gente percebe que não mudou nada, entendeu? Não mudou nada. Eu ligo pra minha família toda semana, todo sábado eu fico a tarde inteira conversando com a minha mãe. Eu vou dormir de madrugada quando não tem trabalho no outro dia, porque eu fico a tarde inteira no telefone com a minha mãe e com meu pai, entendeu? Então, assim, isso é de lei. Eu falo pra minha mãe, assim, que esse final de semana que eu falo com eles, eu carrego a bateria pra semana inteira, entendeu? Eu converso com eles, carrego a bateria pra poder trabalhar mais uma semana, pra poder ficar longe deles mais uma semana. Mas, assim, não é tristeza, tá? Não é lamentação... E não é arrependimento de nada, não. É uma tristeza gostosa, assim, sabe? Uma coisa assim, sabe, que acontece. Mas naquela época não era. Naquela época era tristeza, era uma coisa assim. Eu não sei como eu não fiquei em depressão. Mas aí, Deus coloca na vida da gente pessoas maravilhosas. Então, essa vem a segunda pessoa que fez parte da minha vida aqui no Japão. Foi o Tantocha da minha empreiteira, entendeu? Que esse foi um rapaz, ele não era casado e eu também não, mas a gente nunca teve nada, a gente nunca teve nem, assim, nada amoroso, assim, nada mais próximo, foi só amizade mesmo, mas, assim, esse meu amigo foi, assim, Deus que colocou ele na minha vida pra mim aguentar ficar longe da minha família, porque, assim, quando eu tava triste, quando eu tava deprê, aquela fase de tristeza que bate, aquela solidão... E não tinha internet igual hoje, então assim... E aí eu ligava pra ele, e aí a gente se encontrava, e aí às vezes a gente conversava, e a tristeza ia passando... Ele ficava um pouco comigo, e no outro dia a gente tava de novo trabalhando, e vai levando, até você ir se acostumando. Eu acho que esse período de adaptação, de morar sozinha, foi o pior da minha vida, sabe, aqui no Japão. Mas eu nunca passei preconceito, discriminação, problema financeiro aqui no Japão. Nunca tive isso, porque eu sempre fui muito reservada com as minhas finanças, sabe? Muito controlada. Eu sempre tive um controle das minhas finanças desde muito cedo na minha vida. Eu
acho que, assim, eu aprendi a ser adulta muito cedo, sabe? E esse rapaz foi, assim, o anjo da guarda que Deus colocou no meu caminho. Amo ele de paixão até hoje. Hoje em dia, nós não temos muito contato, entendeu? Tive contato com ele há um tempo atrás, quando eu tava no Brasil, mas assim, ele já tá no Brasil, ele tem a família dele agora, a mulher, os filhos dele, família maravilhosa, e só peço a Deus que ele seja muito feliz, porque assim, amo ele de paixão. Foi a segunda pessoa que entrou na minha vida aqui no Japão, que eu falo, essa Deus colocou no meu caminho, entendeu? Foi essa. Esse período de adaptação foi o pior na minha vida, como eu falei pra vocês, mas passa, gente, passa, tudo passa, gente. Tudo passa. E aí você vai acostumando, né, com essa solidão que depois acaba, que não é mais solidão, que eu não sei nem explicar o que é, mas assim, aí eu já tava namorando, entendeu? Esse japonês, né? E aí já não tava mais, porque eu não queria mais, entendeu? Eu falei, não quero mais esse japonês. O japonês era muito controlador, muito, sabe? Queria controlar tudo, muito certinho demais na comida, na bebida, em roupa. Eu falei, não dá, pra mim não dá. Bora terminar. Esse brasileiro também, entendeu? Esse tantocha da empreiteira que eu falo, era o encarregado de cuidar da gente ali, sabe? Dos funcionários, né? Ele que levava, buscava na firma, ele que levava no hospital, ele que levava, ele que fazia tudo, né? E ele também me apoiou na época, até que eu resolvi mudar de estado, entendeu? Isso foram 2 anos, a nossa convivência foi 2 anos. Quando eu tinha 20 anos, eu resolvi mudar de estado, pra mexer, pra assim, sei lá, ares, né? Mudar de ares, entendeu? Enjoei já daquela região. Nessa fase eu tava em Toyohashi, é uma região de Aichiken. E muitos brasileiros, é muito fácil, né? Hoje em dia, morar num lugar assim é muito fácil, porque a comunidade brasileira é muito grande, então você encontra mercados brasileiros em qualquer lugar. Prefeitura com tradutor brasileiro, dentista com tradutor brasileiro, médicos, qualquer lugar que você vai, você encontra tradutor. Eu acho até, gente, essa é a minha opinião, tá? Que isso acaba atrapalhando um pouco o desenvolvimento da língua japonesa entre os brasileiros, porque assim, fica uma coisa meio cômoda às vezes de estar sempre com brasileiro na comunidade brasileira e fazendo tudo, e às vezes você esquecer um pouquinho que você tem que estudar um pouquinho japonês e aprender, né? Então assim, na nossa época não tinha isso, ou você pedia pra empreiteira, ou você se virava sozinho, entendeu? Então assim, eu resolvi me virar sozinha, né? E foi o que aconteceu. E aí, mudei de estado, vim pra Shizuoka, no estado de Shizuoka, conheci pessoas diferentes, e continuei, eu tava com 20 anos, continuei, como sempre, eu sempre fui baladeira, sabe? Né? Eu sempre fui baladeira, gente. Vocês foram na época de vocês? Ai, fala a verdade. Vocês eram baladeiro também, né? Porque não é possível, gente, que não é baladeiro. Que coisa mais gostosa aquela época. Hoje em dia eu não sei, porque eu não, né, vou mais, mas... E eu sempre fui muito baladeira e sempre tava conhecendo pessoas novas. E numa dessas, tá aí que eu encontro meu marido, não é? Nas baladas da noite. E aí, eu não tava namorando, mas esse intervalo de mudar e adaptar, até que eu conheci meu marido, eu namorei um coreano. Não vou comentar muito sobre coreano. Hoje em dia tá viralizando, né, uns vídeos na internet de meninas brasileiras casadas com um coreano que comentam coisas horríveis que acontece, né? Entre casamento coreano com estrangeiro, principalmente com brasileira, né? Porque são brasileiras que estão comentando. Eu não sei como que é, porque eu nunca cheguei a casar e morar junto com nenhum coreano. Eu só tive um namorico, assim, bem rápido. Pra mim foi um namoro normal. Ele era uma pessoa maravilhosa. Não deu certo porque não tinha que dar mesmo, porque a gente se dava muito bem. Ele era muito atencioso, entendeu? Como os outros japoneses também que eu namorei. Mas aí eu conheci o meu marido, entendeu? E a gente foi se aproximando. Na época não foi amor à primeira vista não, viu, gente? A gente foi se aproximando como amigo mesmo, assim, saía e tal. E de repente, não sei o que aconteceu, rolou um clima assim de, sei lá, né? Amor, não sei. Não sei nem explicar o que é, porque eu não sou muito boa de explicar essas coisas não, gente. Eu sei que aí comentamos em namorar, tá, vamos namorar. Só que pra mim não tava nada muito certo ainda. Mas aí eu fui pro Brasil passear, e aí que eu vi que não aguentava ficar longe do japonês, gente. Não dava pra ficar longe do japonês, gente. E aí eu falei, não, vou embora pegar meu japonês antes que alguém pega, né?
Aí eu fiquei um mês no Brasil. Nessa época eu ficava em torno de 1 a 2 meses no Brasil, né? Não ficava muito tempo, não. E aí eu vim embora e aí a gente começou a namorar sério mesmo, entendeu? Até que foi rolando. E aí a gente se casou. Eu casei em dia 22 de janeiro e o meu filho nasceu dia 22 de março do outro ano. Então, assim, no meio do ano ali, que eu já tinha acabado de casar, eu engravidei. E, gente, como é japonês? Não sei, porque eu não sei como é brasileiro. Como que eu vou explicar pra vocês que é a diferença? Entendeu? De casar com brasileiro e casar com japonês. Eu só casei uma vez na minha vida. Então, pra mim, o marido que eu tenho é maravilhoso, entendeu? Por que ele é maravilhoso? Gente, ele é muito bonzinho comigo. Ele faz todas as minhas vontades. Ele me respeita, entendeu? Ele me ama de verdade, entendeu? Ele cuida bem da nossa família. Ele cuida do meu filho. Isso, gente, do meu filho, não, do nosso filho, né? Porque o filho é dele. Então, assim, não tem coisa melhor do que isso. Eu não sei, né? Eu acho que o respeito e a cumplicidade sempre vai em primeiro lugar. E isso eu tenho com ele, né? Os japoneses não são igual brasileiro, assim, muito pegajoso, muito mela-mela, talvez, assim, sabe? De toda hora ficar falando em palavras, né? Eu te amo, e de beijinho e abraço toda hora, na frente dos outros, principalmente. Mas isso nem eu não consigo mais. Gente, eu tô aqui desde os meus 15 anos. Desde os meus 17 anos eu namoro japonês. Então, assim, eu não consigo mais, entendeu? Fazer isso. Se eu namorar um brasileiro, de repente, e o brasileiro vir muito, sabe, assim, perto de uma outra pessoa, talvez eu vou, né? Pera aí um pouquinho, entendeu? Porque, tipo assim, eu já peguei esse jeito, não tem jeito mais, né? Então, assim, pra mim não faz diferença. Ah, tá, mas japonês é frio. Não, japonês é frio, é a cultura deles, entendeu? Eles são assim. Você não pode querer mudar uma cultura a partir do momento que você escolhe casar com aquela pessoa e ainda principalmente mora naquele país. Eu acho que você precisa entender um pouquinho da cultura daquele país para você poder tá dando certo, entendeu? A relação. Então, assim, a minha relação, eu não sei das outras pessoas. Eu ouço muitas amigas minhas que são casadas com japoneses que também é a mesma coisa que eu, elas adoram, elas estão muito felizes. E ao mesmo tempo ouço muitas pessoas falarem mal. Então, assim, eu acho que cada casamento é um casamento, cada japonês é um japonês, porque cada brasileiro é um brasileiro e cada casamento brasileiro é um casamento. Porque senão não existia divórcio no Brasil também, né? O meu casamento deu muito certo, entendeu? Não me vejo mais, sabe, fora dessa vida, entendeu? Eu amo demais o meu marido, então, assim, deu muito certo e a gente vai levando até hoje. E agora tenho esse emprego, né, junto com o meu marido. Acho que, ao mesmo tempo que, assim, facilitou um pouco as coisas pra mim, de não precisar trabalhar fora, aproximou mais a gente, né? Porque a gente fica 24 horas juntos, gente. Agora, você põe aí, se vocês não se dão bem, se é um casal que não se dá bem, já tinha terminado, ó. Já tinha brigado há muito tempo, porque 24 horas junto com uma pessoa, dormir e acordar é uma coisa, entendeu? Agora, você dormir e acordar e passar o dia inteiro com a pessoa e depois dormir e acordar de novo e passar o dia inteiro, isso, o ano inteiro e a vida inteira e anos, porque já são anos de trabalho. E a gente é super bem, entendeu? A gente nem imagina, igual agora mesmo, meu marido foi levar meu filho no médico, né, no retorno que ele tem, daquele problema que eu comentei com vocês. E eu achei que não tinha necessidade de ir junto, fiquei aqui dando um jeito na casa, resolvi gravar esse vídeo. E o meu marido já me ligou umas 4, 5 vezes. Então, tipo assim, ele me liga na hora do vídeo, eu falo, não me liga, eu tô gravando vídeo, daqui a pouco tá lá a ligação dele me atrapalhando. É assim, gente, que é, entendeu? Ele é todo atencioso comigo, ele não sabe sair de casa e voltar com as mãos vazias, sempre tem que trazer alguma coisa que eu gosto, uma comida que ele sabe que eu gosto. Ou seja, a pessoa lembrou de você, a pessoa tá pensando em você, entendeu? Porque senão, não trazia. E não é de mandar mensagem pra mim e eu te amo, eu te amo, eu te amo toda hora. Não é, gente, não é de japonês isso, entendeu? Principalmente os japoneses da idade dele, mais velho, entendeu? Não é. Hoje em dia, os japoneses da idade do meu filho, pode ser que seja, mas os japoneses da idade do meu marido não é. Então, você não vai querer, né, que eles, de uma hora pra outra, só porque casou com uma brasileira, fazer ele se transformar em brasileiro,
Sendo que ele não sabe o que é isso, gente. A família em si, os japoneses não são assim. Ele não recebeu isso da família dele, ele não sabe dar isso, entendeu? Esse negócio de se expressar, os japoneses são muito ruins, sabe? De se expressar verbalmente, mas eles expressam no dia a dia, entendeu? No dia a dia, sim, você percebe o cuidado e o amor que ele sente por você. Se você prestar atenção e você vê, você percebe, entendeu? A minha vida, gente, assim, tem muitas coisas, muitos detalhes, né? Agora, esse detalhe de trabalhar bastante, sempre foi... eu trabalho desde os meus 15 anos, mas teve uma época, gente, que eu casei, que eu fiquei parada, porque eu ganhei meu filho. Eu acho que eu voltei a trabalhar quando meu filho tinha uns 4 anos. Quando o filho é pequenininho, você ainda fica, sabe? Porque você tem muita coisa, uma atenção mais, né? Mas depois que ele começa a entrar na escolinha e você começa a ficar um pouco mais sozinha em casa, pra mim não dá certo, entendeu? Não dá certo, porque eu já queria sair pra trabalhar. E aí eu voltei a trabalhar, entendeu? E aí depois... parei de novo. E era isso, gente. Nunca dava certo, sabe? Porque eu entrava e depois achava que não era aquilo e parava, entendeu? E aí, na época que conheci meu marido, karaokê bar, barzinho à noite, restaurante, essas coisas, já trabalhei tudo nesses lugares, assim, sabe? Mais voltado a japonês mesmo, né? Não digo em fábrica, né? Depois que eu casei com meu marido, eu nunca mais trabalhei em fábrica, sabe? Então, assim, por isso que eu falo, já faz muito tempo que eu não trabalho em fábrica, eu não sei como que é a situação hoje em dia. Eu ouço dizer que hoje em dia, assim, as facilidades são maior porque é aquilo que eu falei pra você. Na linha em si, eu sempre ouço falar que tem tradutor brasileiro, tem um encarregado, um brasileiro que fica encarregado da sua linha ali pra tá traduzindo e fazendo tudo o que precisa, o que o chefe tá mandando você fazer. Na nossa época isso não tinha, então chamava um, oi, vem aqui. Chamava um, falava, ó, traduz pra ela, isso. Mas a outra pessoa traduziu o que ela queria, porque não era o trabalho dela, entendeu? E é isso que eu acho que a menina me alertou. Hoje em dia tem os trabalhos sérios, que aquele é o trabalho do tradutor, ele vai traduzir o que o chefe tá falando. Mas nesse meio intervalo, até chegar nesse ponto agora, você chamava qualquer um lá da linha e falava assim, ah, vem aqui, traduz isso daqui pra ela, que ela não tá entendendo. E o que ele tava te traduzindo? Você não sabe, entendeu? Por isso que eu falei, não, eu vou aprender logo essa língua, né? Mas essa é toda a minha vida. E assim, minha vida não é só isso, mas assim, fui pulando de galho em galho, mas assim, a parte mais longa de tudo isso foi o bentô mesmo, né? Que eu fiquei mais tempo no período de fábrica, foi o bentô, que eu trabalhei acho que mais de 2 anos. Foi muitas amizades. Depois apareceu uma outra pessoa na minha vida, que é a minha amiga, que eu tenho até hoje, que eu amo ela de coração, como se fosse minha irmã. A gente tem contato até hoje, essa minha amiga. É uma das brasileiras que eu tenho mais contato. Eu não tenho contato com brasileiros, porque quando eu falo pra vocês assim, gente, eu não tenho contato com brasileiros. Tem muita gente que fala assim, por que você não doa as coisas? Por que você não dá? Mas eu não tenho contato com brasileiro aqui no Japão, entendeu? Aqui a região que eu moro, eu comentei com vocês na última casa abandonadas que eu fiz, né? Não tem estrangeiro. Então, assim, se você for doar alguma coisa pra alguém, você tem que doar pra outra cidade, tá? Daí compensa, será, a pessoa vir buscar aqui? Vem. Porque eu moro no fundo aqui, né, do estado, né? Os brasileiros estão lá no comecinho do estado, né? E compensa, será que vim? Porque correio com certeza não compensa. Móveis, principalmente, coisas pesadas, grandes, não compensa. O correio aqui no Japão é muito barato para você estar enviando uma coisinha ou outra. Mas quando entra coisas móveis, por exemplo, já não compensa mais. Porque daí é um valor alto, entendeu? Não compensa, entra como mudança, né? Então, assim... Eu não tenho contato com brasileiro, mas assim, não foi porque o meu marido me proibiu. Às vezes a pessoa fala, a menina casou com um japonês, mas o marido dela proibiu. Não, meu marido nunca proibiu. Meu marido ainda tem amizade com a minha amiga, por exemplo, com o marido dela, com o irmão do marido dela. São brasileiros, são todos brasileiros, entendeu? Ele tem amizade, entendeu? Não fala, quem fala japonês, consegue conversar com ele pega amizade, entendeu? Ele não teve vontade de aprender o português, então não adianta empurrar, porque não vai aprender. Quando você não tem vontade, você não aprende, entendeu? Mas assim, foi acontecendo aquilo de você casar e não trabalhar mais em fábrica, daí de você não trabalhar mais em fábrica, já aquela probabilidade de você ter amizades brasileiras já esgotou dali, né? Depois, os que você tinha, um vai mudando pro brasileiro, não fica muito tempo num lugar, às vezes, né? Então, assim...
muda, casa, a gente tava numa fase de todo mundo se casar naquela época, né? Então, assim, casa, vai pra outro lugar ou vai embora pro Brasil e vai perdendo os laços, entendeu? E não entra laços novos, né? Porque eu moro num lugar que não tem brasileiro, não trabalho mais em fábrica. Não tem, gente, entendeu? É por isso que eu não tenho contato. Então, assim, fica assim, meio isolada mesmo. Mas, assim, eu tenho bastante amizade japonesa, de pessoas japonesas que eu vou aprendendo também, né, gente? Porque eu preciso aprender muita coisa também, né? Eu tô no Japão, eu preciso aprender as coisas do Japão, né? E tem a minha sogrinha, que qualquer dia eu comento delas pra vocês, né? E é isso daí, gente. O nosso vídeo de hoje foi esse. Basicamente, eu acho que é mais ou menos isso que aconteceu aqui. Tem muitas histórias, assim, do que aconteceu nesses intervalos que realmente marcou. Mas eu posso até estar fazendo, né, qualquer dia, assim, um título de alguma história e contar, né, uns 10, 15 minutos só daquela história. Porque senão, né, gente, eu vou ficar aqui a noite inteira com vocês. Mas pra quem tá chegando agora e não me conhecia, pois bem, aí já me conhece, né? Vocês ficaram me conhecendo junto com os inscritos que estão desde o comecinho, né? Porque eles também não sabiam, né, gente? Eu tava devendo esse vídeo pra vocês. Espero que agora esteja respondido algumas perguntas, né? E vocês colocam perguntas aí se vocês quiserem, mas não esqueçam dos comentários, né? Os likes. Nosso vídeo de hoje foi esse, a gente fica por aqui. Bora lá, gente, agora pro próximo vídeo, tá? Não esquece, quem ainda não ativou o sininho, ativa o sininho, né? Quando eu gravar um vídeo, o YouTube tá te avisando e você já corre aqui pra assistir o vídeo com a gente. Um beijão no coração de todos e até o próximo vídeo, gente. Tchau, tchau!